Vamos entender uma coisa? Ninguém mais que líder é alvo de fofoca. E é muito complicado, porque você dentro da igreja tem pessoas que ainda não se converteram. Elas frequentam a igreja, mas não são convertidas. Elas frequentam a igreja, mas não têm nas suas cabeças a questão de serem convertidas ao Senhor, de ter processo de convertimento, sabe? E a pessoa fofoqueira, ela é doente. Deixa eu dizer uma coisa para você. A pessoa que vive de fofoca, de maledicência, que fala mal de todo mundo, que fala mal dos outros, essa é uma pessoa doente. Ela é doente psicologicamente. Ela é doente e ela vai para o inferno. Ela vai para o inferno. O fofoqueiro vai para o inferno. Por que ele vai para o inferno? Olha o que Paulo está dizendo. Já vos preveni que não herdarão o reino de Deus os quais tais coisas praticam. Eu tomo muito cuidado para que o meu comentário não vire fofoca. Eu vire fofoca. Porque às vezes eu vou comentar uma coisa, depois eu mesmo fico pensando assim, gente, pô, eu tô comentando isso aqui, mas pô, de repente vai virar uma fofoca. E eu já fico preocupado. Que eu fico, puxa vida, não devia nem ter falado isso. Aí minha cabeça fica como? Poxa vida, se eu for falar isso aqui agora, pô, não deveria ter... Ah, pastor, mas era verdade. Meu irmão, olha só. Ainda sendo verdade, o que você tem a ver com isso? Quem te empossou como justiceiro da família, da igreja, da empresa, da rua? Quem lhe deu procuração para ser o jornalista, que na verdade é o fofoqueiro? Quem deu a nós a procuração para disseminar um erro da vida do alheio? Ah, então a gente não pode comentar nada? Bom seria não comentarmos nada. Bom seria, porque o erro não é seu, não está na sua casa. O erro é lá fora, da outra. A gente tem que entender o seguinte: nós somos, às vezes, responsáveis por algo que ninguém estava sabendo, ninguém estava vendo. E hoje, com as redes sociais, o número de fofoqueiros, o número de gente que detona, sabe, há pessoas que elas parece que elas têm desculpa, eu queria usar uma palavra suave, mas parece que elas têm um prazer quase sexual em detonar a imagem dos outros. Elas têm quase um prazer sexual em falar mal dos outros, em objetar e, às vezes, mesmo criar teorias a respeito dos outros. Você entende que a gente tem que tomar cuidado porque são obras da carne? E vou dizer uma coisa para você, são coisas que Deus já deixou bem claro através do Paulo. Essas coisas, a inimizade, a porfia, o ciúme, a ira, a discórdia, a dissensão, a facção, a inveja. Gente, toda pessoa invejosa é fofoqueira, já notou? Porque o invejoso... E, na verdade, eu vou dar para vocês um conceito da psicanálise que é interessante. A maioria das coisas que você não gosta nas pessoas é um espelho do que você tem. Então você não vai se odiar, você não vai dizer que não gosta de si, a não ser que você esteja com a baixa autoestima muito ruim mesmo. Mas geralmente, você quando não diz que não gosta de algo na pessoa, são princípios da maledicência. Primeiro, é eu ver algo naquela pessoa que eu tenho. Segundo princípio da maledicência é a inveja. É quando você tem inveja do sucesso da pessoa, é quando você tem inveja da família da pessoa, é quando você tem inveja dos bens da pessoa, é quando você tem inveja da beleza da pessoa, quando você tem inveja do sucesso da pessoa. Gente, pelo amor de Deus, sim, o ciúme também. Nós vamos ter 4 ou 5 resenhas falando das obras da carne para nós vigiarmos. Gente, eu não vim aqui para falar mal dos outros, né? É um paradoxo. Pô, ele veio falar de fofoca para falar mal dos outros. Não, eu vim falar mal de nós. Entenda? A resenha é para pontuar nossos erros. A resenha é para pontuar para que nós vigiemos na nossa carne. A resenha, eu não vou vir aqui para falar mal dos outros. É um paradoxo, né? É incongruente. Mas é para falar o seguinte: o quanto fofoqueiro eu sou. O quanto maledicente eu sou. O quanto malicioso, quanto invejoso, o quanto faccioso, porque quando falamos de fofoca, estamos citando aqui a inimizade, a porfia, o ciúme, o quão ciumento eu sou, a discórdia, a dissensão, a facção. Entenda isso. Somos assassinos e acabamos que somos sendo assassinos de reputação.
Somos assassinos de reputações. Por exemplo, eu já fui alvo de... sou alvo de muita fofoca. Há muita gente que acha que é incompatível eu sendo pastor ter o patrimônio que eu tenho. Só que trabalho o que eu trabalho, acorde a hora que eu acordo, durmo a hora que eu durmo. Assumo as responsabilidades que eu assumo. Tenha 3 empresas. Eu nunca conjugo bens e igreja. Igreja é sacerdócio. Bens é fruto de trabalho. A minha igreja é um lugar de sacerdócio. As minhas empresas são lugares do meu trabalho. Mas aí quem não sabe disso, não conhece a nossa vida, faz o quê? Porque o fofoqueiro, via de regra, o fofoqueiro te julga em 10 minutos. Já notou? O fofoqueiro te julga em 10 minutos. Em 10 minutos o fofoqueiro diz que você está roubando a igreja. Em 10 minutos o fofoqueiro diz que você está desviando o dinheiro da igreja. Em 10 minutos o fofoqueiro diz que você está fazendo alguma coisa errada. Em 10 minutos o fofoqueiro pergunta por que você não vai morar em um lugar melhor e por que você está no meio dos pobres e não sei o quê. O fofoqueiro, ele infelizmente, ele é um semeador de contenda, Tiago, é isso mesmo. O fofoqueiro, ele não procura investigar isso. Quando alguém vem falar mal para mim de alguém, a primeira coisa que eu faço, eu analiso quem está falando comigo. Ó, quem gosta de falar mal dos outros perto de mim, presta atenção. Eu analiso primeiro você. A primeira pessoa que eu analiso é justamente a pessoa que está falando comigo. Aí eu presto atenção em quem está falando comigo. Depois, eu analiso o fato. Só que eu nunca procuro, pastor, fulano fez isso. Eu, tá bom, vamos orar. Eu fico observando o fulano, eu vou ver o que está acontecendo. Eu procuro entender o que está ocorrendo naquela vida, por que está passando por isso, o que está acontecendo. E a primeira coisa que eu faço é justamente entender a vida da pessoa, porque é muito fácil a gente julgar os outros sem entender pelo que a pessoa está passando, sem entender o passado da pessoa, sem compreender o momento da vida. Eu estava falando isso na minha casa hoje com a minha filha, com meu genro, com a minha esposa. A gente está falando sobre isso. Gente, não julgue as pessoas, nem pelo que elas fazem, porque a gente não sabe, cada pessoa vive um momento diferente do nosso. Você entende que, às vezes assim, mas por quê? Porque cada um tem o seu cada um tem sua forma de vida, cada pessoa tem o seu jeito de funcionar, é o modus vivendi de cada um. E assim, a gente quando olha para uma pessoa e vê uma prática ruim, quando você... Sabe, quando você vê que alguém pratica alguma coisa, você tem que olhar para aquela pessoa e entendê-la. Olha, para você crescer na vida, deixa eu contar para você, pega essa chave aí. Para você crescer na vida, você tem que ser bom observador e bom ouvinte. Quando você observa e ouve bem, você consegue de uma forma muito plena compreender o que está passando por aquela vida. E a partir disso você sabe de quem você pode se aproximar e de quem você pode se afastar. Tem gente que reclama que eu sou inacessível, mas vou dizer uma coisa para vocês, a minha inacessibilidade é proposital, porque eu já mapeei que tem pessoas que eu não posso chegar perto delas. Não é que elas não merecem a minha companhia, é que eu tenho que me resguardar dessas pessoas. Eu preciso vigiar com essas pessoas. Ficar muito perto dessas pessoas me será prejudicial lá na frente. O que eu já vi de pastores, depois de 8, 10 anos, serem escorraçados, mandados embora da igreja. Mas sabe quem põe os pastores para fora? Aqueles que dormiam na casa dele, aquele a quem eles visitavam sempre, tomava cafezinho, aqueles a quem o pastor dava mais atenção. Esses aí, lá no final, depois de uma discordância, esses aí foram justamente os que botaram os pastores para fora. Olha bem, um líder, e aí esquece a palavra pastor, um líder, uma pessoa que tem responsabilidade, os amigos dela devem caber na palma da mão. Preste atenção. Sabe por que o amigo... O verdadeiro amigo é aquele que conhece o teu defeito, o teu caráter e continua do teu lado. Não é isso, Lidiane? O verdadeiro amigo, ele conhece tuas falhas, ele conhece teus defeitos, ele sabe quem é você, ainda assim, ele continua sendo teu amigo. Vai chamar a tua atenção, vai falar para você, tá errado, hein, cara, eu não fosse você, não faria isso não. Mas não vai se afastar de você.
Esse merece ser seu amigo. Esse merece a tua atenção. Essa merece a tua confiança. Esse ou essa merecem você abrir sua vida. Tem gente que você abre a sua casa, acabou de sair da sua casa, vai falar mal de você. Eu tive pessoas, sabe por quê? Na minha casa não entra qualquer um. Porque já foram pessoas na minha casa, da minha igreja, que depois de sair da minha casa vai falar mal de mim, vai falar que eu tenho aquele patrimônio por causa da igreja, que eu tenho aquela casa por causa da igreja. A pessoa não sabe o quanto eu trabalho. Só que o que eu vejo dessas pessoas? Pessoas imaturas, pessoas carnais, pessoas fofoqueiras, pessoas que não conhecem você, pessoas que querem dominar você. Há pessoas que elas são vampirescas, cuidado, essa área extremamente espiritual. Essa área tremenda, sabe, extremamente espiritual. A pessoa vai na sua casa, vê o que você tem. Porque a fofoca mata a igreja, Patrícia. O pastor tem que matar a fofoca antes que a fofoca mate a igreja. Entende? Não, você pode ter visitas na sua casa, mas entenda, há pessoas que quando vão na sua... Sabe aquele... Queria tanto ter uma TV como esta, geladeira bonita, moderna, não tem uma dessa, queria tanto... Tem gente que vai na sua casa, depois que sai, suas plantas morrem. Sim ou não, gente? Aí já entrou no campo da feitiçaria. Você entende isso? A pessoa entrou na sua casa. Meu irmão, depois que ela sai, o seu gatinho, o seu cachorro adoece, suas plantas morrem e algum objeto na tua casa quebra. Vamos lá, me dá um amém aí. É isso mesmo, é isso mesmo aí, quem já passou por isso? De alguém visitar a sua casa, elogiar a sua casa, depois que essa pessoa vai embora. Misericórdia. Meu irmão, seca a pimenteira. Mas não é, gente? Mas não é isso mesmo? A plantinha morre, que são os mais sensíveis. O peixinho o peixe aparece de manhã já com a barriga para cima. Aí todo mundo falando que as plantas morreram. E é verdade, Silvana. Não é isso? Estourou uma panela de vidro logo após essa... Mas gente, fica o voodoo. Papagaio morreu, gente, tadinho. Até planta artificial, pastor, murcha, é isso mesmo, gente. Olha aí, ó. Olha quantos testemunhos. O que acontece? Os bichos adoecem. Você, de repente, muda. Você começa a ficar doente. Então, o que acontece? Há pessoas que não podem ir na sua casa. Há pessoas que não podem ver o que você tem. Infelizmente, estamos cercados de pessoas. E dentro da igreja. E família. Isso aí, Patrícia. Triste quando é família. Tem gente da nossa própria família que não pode ver. Esse negócio de pegar carro, mostrar para todo mundo. Meu irmão, eu aprendi uma coisa. Comprou um carro novo. Deixa as pessoas descobrirem que você trocou de carro. Não mostre para... Antigamente tinha aquela coisa de mostrar o carro. Parou. Aí, parou. Parou, meu irmão.